Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise das ações que eu entendo ser interessante para acompanhar durante a semana, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, deixa um comentário. Inclusive, se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, só tá deixando aqui nos comentários que eu trago a análise para a próxima semana também, ou durante a semana de segunda a sexta, sempre tem os vídeos de fechamento de pregão, onde também fica aberto para a galera participar. Inclusive aí já até agradecer que vem, é um quadro novo, mas que vem aí a galera participando bastante, a gente tendo aí bastante análise também todos os dias após o fechamento do pregão, aí atualizando é, o pedido da galera, beleza? É uma semana mais complicada, tá, pessoal? A gente vê o Ibovespa, a gente vai até olhar no gráfico, um pouco, um cenário um pouco mais complicado, tá? Não achei ativo interessante para a semana, para ser bem sincero. Acho que é mais uma semana para ficar bem mais tranquilo, acompanhando ali os ativos, mas não achei nada assim interessante nem para compra nem para venda, tá? E eu já vou explicar isso lá no gráfico para a gente dar uma olhada e entender melhor, beleza? Só antes, pessoal, lembrando que no nosso site lá a gente consta agora com serviço de consultoria, né? Então, para você que gostaria de definir o seu perfil de investidor, né, ter aí um plano personalizado, ter a sua carteira de investimentos avaliada, ver se precisa ser feito algum rebalanceamento ou não, com a ajuda aí do Thiago Prux, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. As informações já constam tudo lá no nosso site, inclusive o desempenho das nossas estratégias frente ao Ibovespa no mesmo período. Beleza? Agora já chega de enrolação e vamos direto para o gráfico, tá? Então a gente tem o Ibovespa, né, segue tendência de baixa, a gente colocando aqui as médias, a gente vê que média móvel de 9 de 20 vem conduzindo essa tendência aí bem definida de baixa, né? A gente cravou o alvo no 119 aqui, que eu já tirei a linha, né, para não ficar muita coisa, mas nos vídeos passados, inclusive de sexta-feira ainda já tinha, já estava aqui ainda. Próximo alvo para baixo, região dos 117.500, que é tanto o alvo mais longo, né, do pivô aqui de cima, quanto o alvo mais curto também. Então, se a gente pega para olhar no semanal, segue trabalhando dentro de uma tendência de baixa, só que já começa a se afastar muito da média móvel de 9 e de 20, a gente começa a ver mais pavis. Tá? O alvo principal que eu vejo desse pivô é lá para a região dos 112, 111 mil pontos, tá? Mas a gente começa a olhar pelo gráfico diário, começa a complicar. Né? Ainda mantém a tendência de baixa, ele pode seguir caindo, só que para as operações dentro dos ativos começa a ficar um pouco aqueles movimentos complexos. Por quê? A maioria dos papéis esticado na venda, né, muito longe da média móvel semanal, e aí começa a complicar ali no gráfico diário, no intraday de 60 minutos para operações mais curtas, começam a ficar muitos movimentos complexos, então rompe fundo não anda, rompe topo também não anda, a gente tem aqueles movimentos de geralmente alargamentos, padrão oblíquo, ou lateralização, aqueles movimentos curtos, tá? Então, por isso que eu comentei sobre a possibilidade de uma semana um pouco mais complicada, inclusive podendo ter até, quem sabe, um repique do Ibovespa, tá? Que ainda segue bem fraco. A gente vê que tem correção curta, ou seja, bastante pressão vendedora. Ele não consegue testar nem média móvel de 20, ele vem para na média móvel de 9 e já entra, bastante pressão vendedora. Fechou a sexta-feira com um candle doji, né? Possibilidade aí de fazer um repique, tem até média móvel de 9 no 120 e 900, né? 121 mil pontos, quem sabe uma movimentação até média móvel de 20 do 122.590, mas não achei nada nem para contra-tendência, tá? E assim, bem pouca coisa, movimentações aí bem mais complexas de se trabalhar, que a gente já vai dar uma olhada, tá? Dando uma olhada no dólar, o dólar segue lá em cima, brigando em zona de resistência, dentro de uma tendência de alta. Para cima a gente tem próximo alvo aí do dólar, lá na região dos 5.500 e depois 6.600, 6.620, que seria essa região que o dólar entrou num vazio gráfico, tá? Deixa eu só colocar a linha aqui porque eu tinha tirado. Deixa eu fazer melhor para vocês conseguirem entender, né? O vazio gráfico, olha, acima dessa região de resistência que conseguiu ser feito o rompimento esses dias, a gente entra numa região de vazio gráfico aqui no dólar, tá? Dando uma passada bem rápida pelos índices que também ainda segue feio, a gente tem um índice financeiro trabalhando dentro de uma tendência de baixa também, mas em zona de suporte, podendo haver repique, mais próximos alvos para baixo, zona de suporte lá nos 11.460, tá?
Índice imobiliário também bem feio graficamente, né? Acionou um pivô de baixa no final da semana passada. Próxima zona de suporte é a região de 770. Índice de consumo também dentro de uma tendência de baixa, mas já se aproximando de uma zona de suporte aqui dessa linha do suporte do canal de baixa, né? Deixa eu até ajustar aqui. Próxima zona de suporte principal, 2.470, mas também tem a possibilidade de um repique no curto prazo, né? O IEX, que é o índice de elétrica, também fraco, dentro de uma tendência de baixa, próximo zona de suporte principal, 84.900. O índice de materiais básicos também lateral, tá bem lateral, dentro de uma tendência principal de baixa, inclusive a gente conseguiu cravar bem essa zona de suporte aqui principal e entrou nessa região de vazio gráfico, né? Quem já acompanha aqui os vídeos vai conseguir entender aí melhor, ok? Mas também bem fraco aí o índice. Entrando nas ações, tá? Antes da gente começar a comentar aqui de alguns ativos, que inclusive a maioria dos papéis que eu trouxe hoje, como eu disse, eu não achei nada interessante para essa semana, literalmente nada. Eu trouxe alguns papéis que já estão com um movimento em andamento, mais para comentar o contexto técnico ali do ativo em si do que propriamente alguma oportunidade de curto prazo agora, tá? Então deixa a bolsa reagir, ver se vai ter um pullback, né, uma correção no preço, que até as médias, uma correção lateral, ficar um pouco mais lateral para depois ver se faz um novo pivô, né? Mas pode continuar caindo em linha reta, só que aí complica mais os movimentos, né? Porque você não tem um movimento técnico, os ativos continuam caindo em linha reta, não tem um pullback na média móvel de 9, então começa a ficar mais complicado e se não tiver paciência, querer ficar clicando, entrando em qualquer ativo, só com medo de, o Ibovespa tá caindo, já caiu o X, ele pode continuar caindo em linha reta, eu ainda tô de fora. Aí quer entrar de qualquer jeito. Então, bastante cuidado, tá, pessoal? Não operar também é operar, tá? Então você não precisa ficar posicionado toda semana, todos os dias. Viu muito movimento complexo, não tá entendendo direito a movimentação, e Bovespa começa a ficar muito afastado das médias, o movimento começa a ficar muito enroscado de falha de topo, falha de fundo. Cuidado para não ficar queimando ficha à toa, beleza? Dito isso, queria também pedir, se possível, se vocês pudessem deixar aí nos comentários qual que é a visão que vocês têm sobre isso. Se de fato vocês acham que os movimentos dos papéis, já na última semana, mas a última semana ainda acabou tendo algumas oportunidades, mas já estão começando a ficar mais complexos, né? A gente vê ativos muito distantes de médias e ainda andando, então complica a entrada, né? Qual que é a visão de vocês aí nas duas últimas semanas do Ibovespa, beleza? Dito isso, vamos partir daqui para os ativos. A gente tem Petrobras, que fechou no semanal aqui acionando um pivô de baixa e que pelo semanal abre alvo lá para a região dos 32 e 33, tá? Inclusive a gente já tinha comentado de Petrobras aqui em outra oportunidade que se ela viesse perder esse fundo seria um pivô, porque esse repique poderia ser a formação de um topo descendente, né? E inclusive foi o que aconteceu. A gente tem topo mais baixo, fechamento abaixo do fundo, pivô de baixa, quebrou também uma LTA de médio prazo, né? Demonstrando aqui já a fraqueza nessa movimentação compradora, e essa semana agora atual que fez o fechamento, acionando um pivô de baixa, tá? O alvo lá para os 32,40. Não vejo nada para ser feito pelo semanal, pelo diário. Tá ainda mais bagunçado, né? Porque a gente tem média móvel de 200 aqui já próxima do preço, já se afastou da 9. Para fazer alguma coisa em Petrobras aqui, cara, só se tivesse um repique mais para cima, lá para a região dos 35,50, R$ 36 para tentar alguma falha de pullback aqui para aí sim tentar vender, mas por enquanto não vejo nada, tá? O papel já está no meio do caminho aí de um pivô de baixa. Outro ativo bem mequetrefe também, assim, EQTL3, né? Mas não são ativos que me chamam a atenção, tá, pessoal? Por isso que eu já comentei no início do vídeo. Eu trouxe aqui alguns papéis que estão meia boca, tá? Bem meia boca. Ó, EQTL3 tá em cima de uma zona de suporte importante, tanto desse suporte anterior aqui, quanto do suporte desse canalzinho de baixa que se formou nessa última tendência de prazo de baixa que o papel fez, tá? Deixou uma barra na sexta-feira, mais ou menos, o volume aqui ok, né? O volume na média, um pouquinho acima. Zona do estocástico sobrevendida, no OBV a gente tem uma leve divergência de alta, né? Então, tentando algo curto, tá? Um trade curto, que seria tentar pelo semanal
pelo menos um retorno até esse nível anterior de resistência, que seria aqui, né? Olha, esse topinho tem essa possibilidade com stop na mínima da semana, rompimento na máxima, para tentar uma movimentação pelo menos até o topinho ali anterior contra um risco. Mas é basicamente um para um, né? Olha, assim, e trade de contratendência também, né? Então, assim, um movimento bem complexo, né? No diário, o rompimento da máxima stop na mínima de 4,45 para tentar pegar aí um repique de EQTL3, tá? Só que até a zona de resistência do canal de baixa, a gente vê que aí são 3,38 contra um stop da barra de 4,80, então já não me chama muita atenção, tá? Assim, bem complicado o cenário, tá? Não acho muito interessante, não. Apesar de ter deixado uma barra na sexta-feira, mas só para comentar com vocês, né? Arezo, bem mais ou menos, tá? Algo que me chamou a atenção aqui foi mais o OBV de Arezo com uma leve divergência e de uma leve não, uma divergência de alta, tá? Onde a gente tem fundos no preço mais baixo, né? Olha, fundo no preço mais baixo e fundo no OBV com o indicador de força mais alto, tá? Então eu vejo aqui isso que me chamou a atenção, tá? Graficamente pode ser a possibilidade de um okoi, né, meio invertido, seria isso aqui, olha. Tentar buscar, quem sabe, lá a região de 57,50. Pode ser. Graficamente ainda não tem nenhum sinal que, nossa, é interessante com algum ponto de entrada, né? Mas o que chamou a atenção foi exatamente esse OBV com uma divergência. Então foi mais a divergência aqui no OBV do que o próprio gráfico de preço. A gente tem aqui o estocástico em zona de sobrevenda. Então pode ser que dê alguma coisa durante a semana, tá? A gente olhando pelo gráfico semanal, ele pode estar tentando formar um fundo em cima dessa região, né? Olha, um fundo nessa região. Quem sabe para tentar fazer pelo menos um repique para cima, tá? Repique porque a tendência ainda é de baixa, então movimentação para cima, por enquanto eu vejo só um repique, até que ele tenha uma movimentação de alta, pullback e um pivô consistente de alta, quebrando toda essa estrutura de baixa. Enquanto isso não acontecer, expectativa só de movimento de repique, tá? Indo para o gráfico diário, precisaria de alguma barra de força, né? Alguma coisa que deixasse mais convicto, mas um fechamento acima do 51,22 pode dar alguma coisa, com um stopzinho na mínima de 6,64. Um stop aí de 6%, até média móvel de 200 do gráfico diário, um upside de 15. Então já dá basicamente aí basicamente 2 para 1, tá? Só que, como eu disse, não tem alguma entrada clara ainda, né? Entrada técnica, eu teria que esperar romper aqui esse nível de resistência, né? E aí ver como é que vai romper, né? Se o rompimento vai sair daqui de perto das médias e fazer uma barra, ou se ele vai enroscar aqui mais próximo e depois romper, para conseguir ajustar um stop, né? Mas por enquanto, o que mais me chamou a atenção mesmo foi o OBV e a possibilidade do papel estar tentando formar um fundo ascendente nessa região, né? Ó, fundo, eita, fundo mais alto, quem sabe sai aqui a tentativa de um pivô para ir lá encontrar a média móvel de 200 no gráfico diário, tá? E indo em linha com a divergência ali do OBV, né? Outro ativo, BR Foods, Brás Foods, BRFS, mas pelo gráfico semanal, tá? Um tradezinho aí de correção. A gente tem um ativo trabalhando dentro de uma tendência de alta, né? No gráfico semanal, canal de alta. Chegou aqui num nível de resistência para a esquerda, sentiu um pouco de dificuldade para continuar, né? Dando um zoom, a gente consegue ver um candle doji que ele fecha em cima da média móvel de novo, então no rompimento dela aqui já teria acionado um trade de correção, né, com stop na mínima para tentar pegar uma movimentação de continuação para cima, né, até porque a gente pega aqui, olha, esse doji no semanal fechou interessante,
né? A gente tem aqui ó, um doji que fecha acima desse antigo nível de resistência desse topo. Deixa eu só marcar com a branca, que a verde vai ficar muito confusa, né? Em cima desse topo aqui, olha, né? Desse nível de resistência, média móvel de 200, faz o pullback, deixa um doji, tentando buscar algo para cima, eu vejo alguma coisa interessante mais pelo semanal com trade curto, tá? E aí tentar levar até o topo anterior para fazer uma saída parcial, 5%, basicamente 1 para 1 o tamanho do risco, e aí quem sabe conseguir levar até o próximo nível de resistência da linha de retorno desse canal de alta lá para a faixa dos R$ 25, tá? Mas no gráfico diário ainda não tem nada interessante. O que acionaria um pivô e também deixaria uma entrada técnica pelo gráfico diário seria um rompimento aqui dos 19 com 21, acionando um pivô de alta, né? Que seria movimentação de alta, processo de correção, movimentação de alta, correção. Se ele vem para romper esse topo aqui e faz um fechamento acima dos 19,20, pode ser uma possibilidade de um pivô de alta a favor dessa tendência principal em braçudos, tá? A gente tem aqui o estocástico numa região de sobrevenda, RSI acima da zona 50, né? Então ainda uma força compradora. O ABV nada de interessante, né? O ABV já está mais esquisito, ó, mais estranho, lateral. Mas é isso, né? Do ativo de braçudos está seguindo a tendência, tem que operar a tendência. GMAT 3 aqui já foi à venda, né? Acho que a gente comentou desse papel, agora não me lembro, né? Ele quebrou um canalzinho de alta. Saiu aqui um pivô de próximo das médias móveis de 9 e de 20. Também não vejo mais nada para ser feito aqui. Tá? No semanal seria tentar arriscar essa barra, o que dá uma barra de 9,64 para tentar carregar até a próxima zona de suporte importante, que seria no 6,44. Um upside de 11,20, né? Que é um suporte aqui dessa LTA anterior. Tá? A gente vê aqui bastante pressão vendedora do papel, desde quando ele começou a fazer essa movimentação aqui em cima, mais fraca. Então ele fez essa primeira pernada de baixa, tentou se recuperar, não conseguiu, deixou aqui o quê? Topo mais baixo que o topo anterior e ainda não perdeu o fundo aqui, tá vendo? Olha, ele não perdeu o fundo principal, né? O que a gente tem, ele rompeu o fundo aqui em cima, olha, ele acionou um pivô mais curto, mas ainda não perdeu o fundo principal, que é onde de fato ele quebra a estrutura pelo gráfico semanal. Tá? Então, por isso que eu comentei que não vejo ainda nada interessante para ser feito aqui, porque eu não tenho um ponto de entrada claro. Tá? Essa venda embaixo da barra ficaria bem aqui, olha, nessa zona de suporte. Ó. Deixa eu até marcar aqui. Né? Seria bem em cima dessa zona principal, então eu não gosto de vender assim. Tá? O papel, porra, pode bater aqui e vir rasgar reto, mas é aquilo, né? Não faz parte do operacional. No diário ele deu uma oportunidade aqui para cima, mas também confesso que não é um tipo de trade fácil de ser feito. Tá? Não é fácil de ser feito porque é muito enroscado, né? Olha, próximo dessa zona de suporte. Então, até definir aqui fica complicado o movimento. Tem média móvel de 200 aqui já no gráfico diário, zona de suporte. Então, ainda não vejo mais nada para ser feito em GMAT 3. Quem por algum motivo já está vendido, o stop bem protegido, a máxima da semana passada e o alvo final dá para tentar carregar até o 6,46, tá? Acho bem interessante. Pecar 3, mais ou menos também, pessoal. Aqui seria mais pelo semanal. Olha, pode ser uma bandeirinha de alta, tá? Pode ser uma bandeirinha aí de alta, onde a gente tem uma movimentação, mas o papel tá bem feio ainda, tá? A gente tem uma movimentação de alta com volume comprador, processo de correção com volume baixo, então pullbacks, a gente gosta de ver pullbacks com volume baixo, tá ok. Pelo semanal também seria a tentativa de um trade de um trade de correção, de tentativa de pivô, né? Aqui pelo semanal, olha, rompimento da máxima dessa barra, stop na mínima para tentar pegar algo para cima, tá? Para tentar pegar algo para cima. Nesse caso aqui já teria sido acionado nessa semana que passou, mas ainda acho válido, tá? Só tomar cuidado com o tamanho do stop, que é um stop de 10%, então só tomar cuidado com o tamanho da mão, tá? Bastante cuidado, né? E, caramba, me fugiu o que eu ia falar. Em porcentagem, pessoal, fica alto assim por conta do valor nominal baixo, tá? Por conta do valor nominal
baixo do papel, tá? Mas pode ser uma possibilidade. Pelo diário ainda não vê nada, seria basicamente tentar operar essa barra aqui, olha. E a gente vê que o preço, deixa eu tirar as médias. A gente vê que o preço tá aqui, olha, entre a máxima dessa barra e a mínima. Vendo? Essa barra verde, ó, o preço está aqui dentro dela ainda, tá? Então, no rompimento da máxima dela, que é onde ele já tentou, eu vejo sim uma possibilidade com stop na mínima, né? Com stop na mínima para tentar pegar algo a favor dessa primeira pernada aqui de alta de PECAR 3, tá? O ativo a gente viu nas 2 últimas semanas trabalhando dentro de uma correção dessa barra, que teve um volume aqui comprador ok, e toda a sequência dessas barras que ficam dentro dessa primeira barra de força, a gente vê volume baixo. Tá? E nos 2 últimos dias da semana passada, volume alto. Então pode ser a possibilidade aqui de uma acumulaçãozinha aí de alta, tá? Acima dos 13,15, o stop abaixo dos 2,77, só que de novo é um stop de 12%. Então tem que saber trabalhar essa mão, não é um stop normal para swing trade, inclusive nem faz sentido um stop desse tamanho. Tá? Então, geralmente nesses casos você opera com 25% de uma mão normal que você opera cheio, em outros papéis com stop de 3 a 4%, né? Mas bastante cuidado, pessoal. Tentaria levar até o topo dos 3,57, que dá um upside de 13%, e aí se ele romper esse topo aqui, buscar algo aí mais para cima, né? Porque o pivô técnico mesmo, ele só aciona rompendo aqui esse topo principal. Né? Aí pode ser que tenha algo lá para a região dos 4,56, né? Mas vamos ver, o papel ainda está bem parado. Na Caixa Seguridades eu vejo a possibilidade aí pelo semanal, tá? Um papel que pelo diário não vejo nada interessante, mas pelo semanal aqui, né? Trade de correção também. Papel que fez uma forte movimentação de alta, marcou topo aqui nessa região, fez um processo de correção e voltou a testar, olha, e fechou com um candle doji, inclusive, em cima de uma zona importante de suporte. Foi toda essa região de suporte aqui para trás, olha. Toda essa região de suporte. Ele foi fundo aqui, olha. Ó, ele foi fundo aqui. É a máxima dessa barra de força, a máxima que deixou desse candle, máxima desse pavio desse candle e o início dessa barra de força que também aí deu um impulso na última movimentação de alta que o papel fez. Ele voltou na sexta-feira não, perdão, nessa semana passada e fechou, olha, exatamente aqui de novo, em cima desse número de força. Depois de já ter caído, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 semanas consecutivas. Então, tentando pegar algo aqui para cima, a favor da tendência principal, considerando que a tendência ainda é de alta dentro de Caixa Seguridades. Gráfico semanal, rompimento da máxima 14,60, stopzinho abaixo ali dos 14,13, um stop de 3,25, que deixa eu ver aqui, um stop de até 3,5, um stop para gráfico semanal assim, é bem interessante. Você pode utilizar aqui média móvel de 9 do semanal para pensar em fazer uma saída parcial, o que já dá um upside de 5,5, basicamente 1,3, né, o tamanho do seu risco, e quem sabe levar lá para o topo principal, né, na faixa aí dos 16,60, que dá um upside de 14,5. Então, bem interessante aí, Caixa Seguridades. E também vale o detalhe, tá, pessoal? Correção com volume baixo. A gente tem aqui movimentação de tendência de alta e essas últimas 6 semanas uma correção com volume abaixo da média, tá? Então, possibilidade de tentar um repique, né? Um repique não, uma retomada de alta a favor da tendência principal em Caixa Seguridades, tá? Agora, o ativo a pedido de vocês, né? Que é já o 3, a gente já olhou também durante a semana, não vejo nada, tá? O papel bem feio, não vejo absolutamente nada para ser feito no papel. Transpaulistas, que a gente comentou também, ainda embananado em região de topo, mas está sim perto de uma zona de suporte. Só não vejo ainda nada interessante no papel, tá? Na sexta-feira aqui até
fechou com uma barra com a possibilidade de fazer uma movimentação para cima, só que volume baixo, né? Trade bem arriscado, é mais trade de volatilidade do que trade técnico, né? Porque tecnicamente, no meu operacional, claro, eu não vejo nenhuma possibilidade aqui dentro de Transpaulistas clara, tá? Talvez seria algo mais curto, no rompimento da máxima de 6 com stop na mínima de 1,95 para tentar carregar até a média móvel. É que não dá até a média móvel de 9, olha. Nesses casos nem dá para considerar a média aqui. Não dá nem para considerar a média. Não dá nem para considerar a média. E daria aqui a gente pensar que isso aqui é uma zona de suporte. É uma zona de suporte. Deixa eu só escurecer isso aqui, porque não tem sentido deixar aqui agora, senão me atrapalha. É um fechamento de gap. Então, pelo semanal, poderia, né, comprar técnica de consolidação, comprar próximo dessa zona de suporte, né, semanal 25,35 uma compra de lateralização, stop nos 24,56, um stop de 3,09, para tentar carregar até o nível de resistência, lá 7,83, seria a única possibilidade, né, levando em consideração que a gente tem esse candle que fechou aqui, e depois a gente viu uma certa pressão, até uma pressão compradora até o nível de resistência. Teve essa barra de força aqui, compradora nessa região também. Zona de suporte bem marcado aqui. Né? E agora, novamente, a gente vê aqui o fechamento próximo a esse nível de suporte. Então, entendendo esse contexto, validando a possibilidade, né, de trabalhar aqui com um trade de correção em topo, de lateralização em topo, para buscar um retorno até lá o nível dos 27 e 20, tá? É a única possibilidade que eu viria em Transpaulista 4. Outro ativo é Honey 3, tá? Também não vejo nada interessante. O papel está em cima de uma zona bem importante de suporte, que inclusive se for perdida, fica bem feio aí para Honey 3, tá? Que aí a próxima zona de suporte importante e forte é a região do 6,70. Até tem alguns fundos aqui anteriores, mas o fundo principal é essa região aqui do 6,70, tá? Para cima não vejo nada. Se ele não perde o fundo em 8,20 e volta para romper esse topo, aí pode ser a formação de um fundo duplo, né? Fundo 1, fundo 2, rompimento do topo entre os dois fundos caracteriza aí um fundo duplo, tá? Mas não vejo sinais de força compradora aí nessa região, tá? A gente vê volume aqui bem baixo, nada interessante. E o outro papel, não, esse aqui não foi pedido, não. Isso aqui foi que sobrou das análises. Beleza? Então foi esses pedidos. Foram esses aí os ativos, tá, pessoal? Como eu disse, não achei nada interessante para essa semana. Deixa o Ibovespa fazer uma correção ou continuar caindo em linha reta, mas deixa aparecer algo mais claro, tá? Não achei de fato nenhuma ação aí interessante, pelo menos as ações que eu acompanho para durante essa semana. Então, fica mais de olho, mais calma, paciência, lembrar que não precisa ficar operando sempre, beleza? Desculpa um pouco a demora do vídeo, mas é isso aí e até a próxima.